e elas me conhecem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer um tema para a mensagem dessa noite. Em João capítulo 10, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Dentro desse texto eu quero trazer um tema: a ovelha, símbolo de obediência. É o tema da mensagem de hoje. A ovelha, um símbolo de obediência. Amados irmãos, o sermão de Jesus a respeito do bom pastor, ela retrata Jesus como verdadeiro pastor e governo do seu povo. Quando Jesus ele coloca a ovelha como um tipo de ser para especificar a obediência à sua voz. Quando Jesus, eu vou repetir, quando Jesus coloca uma ovelha como um tipo de ser, Jesus ele quer especificar a obediência à sua voz. E ele fez isso para que as pessoas olhassem para a ovelha e avaliassem a sua vida. Foi isso que Jesus quis fazer. Quando ele traz, quando ele especifica como uma ovelha, como um tipo de ovelha. Porque as ovelhas, elas são os animais nossos que existem na face da terra. A ovelha é um dos animais mais dóceis que existe na face da terra. Mas a ovelha, ela não tem um pastor para cuidar. O que é que acontece de acabar? A ovelha se perde, a ovelha se machuca. E quando a ovelha ela não tem um pastor para cuidar, ela se perde. E quando ela se perde, ela passa necessidade, ela não come, ela não bebe e ela fica sujeita à morte. E a ovelha, elas são completamente dependentes de um pastor. A ovelha, ela não consegue viver sem um pastor para guiá-lo, para orientá-lo, para cuidá-lo. Ela não consegue viver sem ele. Mas os bodes não, os bodes é diferente. Os bodes são um animal difícil, um bicho difícil de se guiar, são um animal inflexível. O bode, irmão, ele esfrega a barra da própria urina. Só para você ver como o bicho é difícil. E além de ele agir dessa forma, ele corre ao redor do rebanho, tentando espalhar os animais. Porque o bode, ele é rebelde por natureza. O bode, ele é inflexível. E ele está ali, ele corre ao redor do rebanho para espantá-lo, porque ele é teimoso, porque ele é desobediente por natureza. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você é uma ovelha ou você é um bode? Você é obediente ou você é rebelde? Ou
No verso 29 ele fala: meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará da mão de meu Pai. Jesus ele fala isso. E voltando para o versículo 1, capítulo 10, verso 1 de João, Jesus ele vai falar: eu lhe asseguro que aquele que não entrar pelo aprisco das ovelhas, em outras traduções, pela porta do curral, são ladrões e salteadores. Jesus fala isso no verso 1. Em verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do aprisco, o aprisco das ovelhas, ele era um pátio de Eduardo, arrodeado por muro, mas de céu aberto. Era o aprisco das ovelhas, era assim. Era um ambiente largo, comprido, mas arrodeado de paredes. Mas esse aprisco ficava em céu aberto. E as paredes ao redor do aprisco, elas impediam que as ovelhas se desgarrassem. As paredes do aprisco existiam para que as ovelhas ficassem protegidas dos animais selvagens, ou impedia das ovelhas saírem e ser atacadas pelos animais. E o porteiro que era encarregado, segundo parece, irmão, que o aprisco era enorme e cabia várias ovelhas. E detalhe, só existia uma porta. Só existia uma porta do aprisco. Então aquele ambiente ele era tão grande e guardava vários rebanhos. Mas as ovelhas, elas conheciam a voz do seu pastor. As ovelhas, ela tinha uma intimidade com o pastor. Ela não atendia a outra pessoa, somente o seu pastor. E o pastor, ele não chamava as ovelhas aleatoriamente. O pastor, ele chamava somente as ovelhas que lhe pertenciam. Porque o pastor da Palestina, eles iam adiante das ovelhas. E eles chamavam e elas obedeciam, porque elas conheciam a voz do seu pastor. Incrível como é que se funciona as coisas. E Jesus, em João, ele revela que ele é o bom pastor, porque Jesus ele foi prometido nas Escrituras. Jesus ele fala que ele é o bom pastor, porque ele foi
como um bom pastor, foi para salvar as suas ovelhas. Quem são essas ovelhas? Sou eu e você. Nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. E as Escrituras nos revelam, em Hebreus capítulo 20, que Jesus ele é chamado de um grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo de número 13, verso 20, a carta aos Hebreus, ele vai chamar Jesus de um grande pastor. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, Jesus, ele é conhecido como o sumo pastor. Irmão, Jesus, ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o seu pastor. E hoje Cristo, ele transferiu esta responsabilidade para nós que somos ministros do Evangelho. Esta responsabilidade de pastor, ele transfere essa responsabilidade para nós que pregamos a sua palavra. Para nós que vivemos uma vida de responsabilidade, que pregamos a verdade, que vivemos a verdade. Lembra quando Jesus, ele chegou para Pedro lá em João capítulo 21, do versículo 15, se não me falha a memória, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, dormimos, pois a partir de hoje você vai apacentar as minhas ovelhas. João capítulo 21, verso 15: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, irmão, ele transfere essa responsabilidade para nós que pregamos a palavra. Para você, Tiago, para você, presbítero, para você, obreiro, para você que prega a palavra. A responsabilidade de cuidar dos cordeiros de Jesus. A responsabilidade de cuidar do seu irmão, a responsabilidade de cuidar do seu amigo, a responsabilidade de cuidar da sua família, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, a responsabilidade de cuidar da obra. Jesus, ele transferiu essa responsabilidade para nós que pregamos a sua palavra. Por isso, irmão, que não é só pregar a palavra. Por isso que não é só ministrar a palavra e falar comigo, não. A gente temos que ter a responsabilidade daquilo que pregamos. Porque essa responsabilidade, Jesus como bom pastor, ele morreu. Mas a responsabilidade, ele colocou sobre você. Diz para a pessoa: essa responsabilidade está sobre a sua vida. Então cuida, apacenta, zela pelas pessoas que Deus colocará no seu caminho. Você cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida do seu amigo, cuida da obra, cuida de tudo, porque isso é responsabilidade daqueles que ministram a palavra de Deus. Porque um ministro, irmão, que ocupa esta posição de pastor apenas como um meio de vida ou como um homem de honra, ele vai ser comparado com um mercenário que Jesus fala no verso 12 e 13. Um mercenário que não é pastor. Ele vai estar falando isso lá em João capítulo 10, verso 12 e 13. Os mercenários não é pastor.
com as suas ovelhas. Então, irmão, o ministro do Evangelho, aquele que diz que é pastor, aquele que diz que é presbítero, aquele que diz que prega, aquele que diz que dirige uma igreja, que vive só em função de receber dinheiro e de ter honraria, com todo respeito, são todos mercenários, como Jesus fala no Evangelho de João. Porque hoje, irmãos, muitos pastores têm se tornado, muitas pessoas têm se tornado pastor da noite para o dia. Muitas pessoas da noite para o dia estão se tornando pastor. Abrindo igreja. E com todo respeito, essas pessoas não estão preocupadas com vidas. Estão preocupados somente de viver da renda da igreja. Pessoas que estão preocupadas somente com a lã das ovelhas. Porque se essas pessoas, irmãos, estivessem preocupadas com vidas, elas não teriam se rebeliado contra os seus pastores. Amém ou não amém? Se essas pessoas estivessem abrindo igreja, preocupadas com as vidas, eles não teriam se rebeliado contra o próprio pastor. Então eles não estão preocupados com ovelhas. Eles estão preocupados somente com o Estado. Estão preocupados somente com ofertas. Estão preocupados somente em ser honrado pelos outros. Eles estão preocupados somente com tudo isso. Porque o falso pastor, você sabe qual é o falso pastor? O falso pastor, ele pensa primeiramente em si. Ele pensa primeiramente em si e ser honrado pelas pessoas. Esse é o falso pastor. Ele não está preocupado com o irmão da direita, com o irmão da esquerda. Ele está preocupado só na posição que ele exerce. Ele está preocupado só com a honraria que ele recebe diante dos homens, da posição que ele tem diante dos homens e diante da sociedade. Então, pessoas que pensam dessa forma são mercenários e falsos pastores, como diz a Bíblia. Você precisa avaliar se você tem sido ovelha sensível à voz do Senhor Jesus. Você precisa avaliar a sua vida. Se você realmente é ovelha e tem um ouvido sensível à voz de Deus. Porque quem é nascido do Espírito Santo, ele não tem tempo de olhar para a direita e nem para a esquerda. Quem tem o Espírito de Deus, ele não olha para a vida alheia. Quem tem o Espírito de Deus, ele não julga o próximo. Quem tem o Espírito Santo, ele não consegue ver pecado na vida do próximo. Quem tem o Espírito Santo, ele não se preocupa com a vida de ninguém, porque ele está focado na sua salvação. Porque quem tem o Espírito de Deus, irmão, olha para cá, ele não tem maldade no coração. Quem tem o Espírito Santo na sua
sua vida, ele não consegue julgar ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele tem o olhar que Jesus tem. Jesus chega para a prostituta e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Então quem tem o Espírito Santo, olha para cá. Você não tem direito de julgá-lo, você não tem direito de condená-lo, você não tem direito de se meter na vida alheia de ninguém, porque quem tem o Espírito Santo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele procura ajudar aquele que está prostrado. Porque quem tem um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, ele não olha para os lados. Ah, o fulano nem viu hoje. Esquece quem viu, quem não viu. Foca em Deus. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não julga. Porque quem tem o Espírito Santo, ele entra na igreja para adorar a Deus. Pois nós estamos vivendo uma geração que os próprios crentes estão condenando outros crentes. Que cristianismo é esse, Tiago Eduardo, nós estamos vivendo? Em todo canto a gente vê maldade. Se em todo canto a gente está vendo pecado, que cristianismo é esse, irmão? Jesus fala nos evangelhos: sejam meus imitadores, como eu sou do Pai. Irmão, a gente temos que ter o Espírito de Deus na nossa vida. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não tem tempo para olhar para a vida de ninguém. Porque quem tem o Espírito Santo, mesmo que a pessoa esteja em pecado, mesmo que a pessoa esteja errada, a gente não vai para julgar, para condenar, porque esse não é o papel da igreja. Então, se nós somos ovelhas e temos um ouvido sensível à voz do Senhor, porque você é nascido do Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não se preocupa com nada que está acontecendo, porque ele está focado em Deus. A visão dele não está na terra, a visão dele está no céu. E o conselho que eu dou para você da parte de Deus: fuja dos bodes. Fuja dos bodes rebeldes que estão contaminando pelo mundo. Fuja desses bodes e seja rebanho do Senhor. Seja ovelha de Jesus. Porque, irmãos, o nosso papel como cristão não é olhar o pecado alheio. Porque se você entrar na carne, você vai ver coisas na carne. Mas se você entrar no Espírito, você vai ver coisas sobrenaturais no Espírito. A gente tem que fugir dos bodes. É aquele que fica rodando ao redor do rebanho, espalhando as ovelhas. Porque o papel do bode é correr atrás das ovelhas, é espalhar as ovelhas. E tenta se aproximar do rebanho de Jesus. Porque hoje muitos cristãos se decepcionam dentro da igreja. Sabe por quê? Porque entra na carne. Aí quando o crente entra na carne, ele vê o que não é para ver.
roupinha curta, está na carne, meu irmão. E a irmã que está de roupa curta, está na carne. Entra no Espírito. Porque quando a gente está no Espírito, você não consegue ver a nudez de ninguém. Você não consegue ver o pecado de ninguém. Sabe por quê? Porque a sua visão está em Deus. Aí o camarada entra na carne, a mulher entra na carne e vê o que não é para ver. Porque está na carne, mas quem está no Espírito, ele consegue enxergar o Espírito passeando dentro da igreja, abençoando aquele que está na mesa. Aquele que está na posição. Uma coisa eu quero dizer para você nessa noite, irmão: a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é um pronto-socorro espiritual. E nós estamos aqui como os enfermeiros do céu, como os doutores do céu, para curar a ovelha que está magoada, para curar a ovelha que está perdida, para curar aquele que precisa de libertação, que precisa de transformação, que precisa de restauração. Então seja ovelha, seja sensível à voz do Espírito. Se afaste dos bodes e se aproxime das ovelhas de Jesus e passe a seguir a Deus. Quando Jesus fala no verso 14, quando ele fala: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas. Você sabe por que Jesus queria falar isso? Quando Jesus fala que eu conheço as minhas ovelhas, eu vou dizendo, é que o crente, ele está nas palmas de Jesus. Quando Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, é porque o crente está guardado nas suas mãos. O cristão, em nenhum minuto, ele é esquecido por Deus. O cristão, em nenhum minuto, ele é esquecido por Deus. Deus nunca, não há um só momento em que os olhos de Deus deixou de olhar para os seus filhos sobre essa terra para o bem. Os olhos de Deus está sempre voltado para você, meu irmão. Não importa as dificuldades que você está enfrentando como ovelha. Não importa as ameaças dos lobos, as ameaças dos animais selvagens que se levantaram contra a sua vida como ovelha. Não importa as dificuldades que você esteja enfrentando diante dos animais selvagens no mundo espiritual. Porque o sumo pastor, o grande pastor, ele está lutando as suas lutas por você. Quando o grande pastor, o sumo pastor, está lutando as lutas por você, pode ficar confiante, meu irmão, que você não vai ser só vitorioso, mas você vai se tornar mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque nessa peleja, porque nós somos ovelhas do seu pasto. Tem algum louco querendo te atacar no mundo espiritual? O sumo pastor vai de encontro a você e vai te arrastar do lobo selvagem. Tem alguma besta-feira querendo se levantar contra você no mundo espiritual? O grande pastor vai de encontro a você e vai pelejar a sua causa e vai te resgatar
resgata a ovelha e traz para o seu aprisco. Porque o bom pastor, que Jesus especifica nesta passagem, ele dá a própria vida para resgatar a sua vida. Então, diz para a pessoa que está ao teu lado: não tema, irmão, porque o bom pastor está contigo, está zelando por você. Quando você pensa que você está quase na boca do lobo, aí Jesus pega aquele cajado e arrasta na mão do lobo e espessa as feras selvagens. E ele vai passar a cuidar de ti, vai sarar as feridas, vai sarar a sua vida espiritual e vai derramar o óleo de geniade sobre a sua cabeça. Porque o Deus que nós servimos, irmão, ele faz muito mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Você pode receber esta palavra? Amém, irmão? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar aqui a nossa irmã Pauliana para estar trazendo